Alô, alô. Boa tarde a todos. Iremos então dar início às atividades aqui. Foi uma reunião pedido do vereador D'Angelo. Nós conversamos na sexta pela manhã que a comunidade da Lagoa do Bacupari estaria presente na tarde de hoje, uma reunião com vereadores, secretários e o prefeito municipal. De antemão, quero agradecer a presença de vocês. Convido para passar a mesa o vice-prefeito Mário, representando o prefeito Moisés Pedoni, que está em audiência em Porto Alegre hoje. Convido vereadores Tony, compor a mesa. Vereador Tony, vereador Dr. Ednei, vereador Léo Pereira, vereador Lazinho, vereador Ednei, está o vereador Adelino, vereador D'Angelo Mota, vereador Adelino contra. Quero convidar o secretário Jorge Amaro para compor a mesa. Vereador Adelino, chegando ao plenário. Também queremos passar também a palavra um pouco para o representante da comunidade lá, quem seria o representante, irá falar. Presidente. Tá. Depois eu vou pedir para o senhor usar a tribuna para a reunião está sendo registrada, tá bem? Então, presidente, por gentileza, o senhor pode sentar do lado do vereador Ednei, compor a mesa. Obrigado, presidente. Vereador D'Angelo, só para nós encaminharmos o nosso mesa, o senhor pode usar a palavra. Boa tarde a todos presentes. Eu quero saudar a mesa que está dirigindo os trabalhos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao presidente da casa, o vereador Géder Silva, que nós, fazendo a solicitação para ele na semana passada, prontamente, de muito bom grado, permitiu que nós realizasse essa reunião hoje aqui com os moradores da Lagoa do Bacupari. Quero lhe agradecer, presidente, juntamente com toda a sua assessoria jurídica. Também agradecer ao nosso vice-prefeito Marne Vitorino, que a gente conversou com o Marne, secretário Jorge Amaro também, que trouxe hoje um material para nós conversarmos aqui hoje, e principalmente os moradores da Lagoa do Bacupari. Senhor presidente, eu tive por solicitação dos moradores já há alguns dias na Lagoa do Bacupari, Eu pediria um pouco de silêncio à plateia, que a reunião está sendo gravada. E a respeito da situação que a gente sabe que todo nosso município vem atravessando desde 2009, essa casa se fez presente nas últimas audiências que teve com a juíza na Comarca Federal. Nós temos um processo no nosso município que transcorre desde 2009. Isso a gente sabe, não vamos precisar explanar isso, e as pessoas sempre querem saber. Os moradores daquela localidade, alguns que não têm energia elétrica ainda, questionam a situação da luz, questionam, enfim, uma série de coisas, de questões, E a gente hoje, então, pessoal, junto com os moradores, juntamente com o Executivo Municipal, com essa casa, aqui para ouvir a comunidade, as reivindicações da comunidade, mas principalmente tratar daquele assunto que, pelo menos no meu ponto de vista, e creio que dessa casa aqui, que é a situação da regularização daquelas terras na Lagoa do Bacupari, como nos nossos balneários aqui, enfim. A gente sabe, sem demagogia, sem política, que não é uma coisa tão fácil, Só que é uma coisa que tem que começar a ser dado o primeiro passo, E é isso que a gente está aqui para ouvir. Acho que seria importante neste momento o secretário, não sei se o prefeito Marne ou o secretário, os vereadores querem falar primeiro, mas seria muito importante hoje
nós ouvir o executivo, o secretário Jorge, o vice-prefeito Marne Vitorino aqui, o que está evoluindo nessa situação, né? O que os moradores podem esperar, e depois a gente vai ouvir o Nelson. Da minha parte, muito obrigado, agradecer a cada morador, agradecer à comunidade. O nosso papel realmente desta casa é este, está aqui para ouvir vocês, ouvir a comunidade, participar com a comunidade, ver o que precisa melhorar, deixar bem claro, presidente, na tarde de hoje, que esta reunião aqui, nós não viemos aqui para discutir, nós não viemos aqui para bater boca, nós não viemos aqui para ser oposição e situação. Nós estamos todos hoje focados num objetivo, que é realmente fazer alguma coisa, Nelson, que esteja ao nosso alcance, tanto do Executivo quanto do Legislativo, pela Lagoa do Bacupari, pela Praia da Solidão, pela Praia de São Simão, pelo Balneário Mostardense. Somar esforços hoje, vereador Léo, vereador Géder e vereador Adelino, que são do 4º Distrito, desta casa, os 9 vereadores, junto com o Executivo, e achar uma solução mais rápida possível para agilizar essa situação toda dos problemas que está na Lagoa do Bacupari. Obrigado, vereador Géder. Obrigado, vereador D'Angelo. Vereador Tony, quer usar a palavra? A vereadora Adelino. Vereador doutor Ednei. Vereador Lazinho, vereador Léo. Tá. Então, vamos dar a palavra então ao presidente da moradores da Associação da Lagoa do Bacupari. Eu acho que o presidente pode usar daí. Só liga para ele. Boa tarde, presidente. Bem, boa tarde a todos, pessoal da Lagoa que veio com a gente aqui. Agradecer primeiramente a iniciativa dos vereadores de estar nos dando esse apoio, porque a gente já é sabedor há muito tempo da nossa situação e a gente quer que o povo se una um pouco mais, a trabalhar em prol do que é bom para a Lagoa. Não adianta nós ficar discutindo, brigando por partido político, coisas assim, que isso não vai resolver nada para nós. A gente tem vindo muito em reunião e a gente ouve uma coisa, daqui a pouco chega lá é outra, não se cumpre o que fala. Então eu gostaria da prefeitura tomasse uma posição mais a nosso favor, que fosse uma coisa mais concreta. E não adianta nós chegar aqui na prefeitura, fazer uma reunião, olha, amanhã eu vou mandar um caminhão lá, vou fazer isso para ti, depois não mando. Eu estou com 4 caminhões de saibo pago há 1 ano na saibreira de Santo Antônio, os recibos estão aqui na prefeitura e não tem um caminhão para levar esse saibro lá, né? Pô, será que em 1 ano tu não ia conseguir um caminhão de saibro largar lá para nós? Pô, foi promessa da prefeitura, né? Até hoje não é cumprido. Então a gente pede para que, através do vice-prefeito Marne aqui, que coloque isso para a gente, que ache uma solução para que melhore. Nós temos ponte quebrada, nós temos uma estrada esburacada, né? Pô, a comunidade se une lá, se precisar comprar mais, a comunidade sempre ajudou. Mas a prefeitura também tem que fazer a sua parte. Tem que dar uma contribuição, porque faz parte do município de Mostarda. É a Lagoa, não cobra imposto? Não cobra, mas tem muito lugar aqui que também não cobra. Dá uma atenção para nós, não só para fazendeiro, que caiu uma pontezinha, vão ali e arrumam. Né? O poeiro caiu lá do fazendeiro, vão lá e arrumam. Pô, por que nós não? Por que nós temos que ficar esquecidos? É só isso que eu peço. Tá, pessoal? Muito obrigado. Aqui, dê uma atitude mais concreta para a gente lá. Vou passar então a palavra para o vice-prefeito Marne, que nós possamos dar encaminhamento a essa audiência. Saudar o nosso presidente da Câmara, o vereador Géder, vice o Léo, vereadores Lazinho, Ednei, Edilino, D'Angelo, Tony e a comunidade que está presente lá na Lagoa Azul. Bacupari Lagoa Azul é o nome popular, né? Todo mundo conhece. Mas não vamos discutir isso porque é uma situação menor do que os problemas que estão acontecendo lá. O nosso secretário Jorge Amaro, secretário de Meio Ambiente Jorge Amaro, o prefeito Moisés Pedoni pediu desculpa que não está aqui, porque está numa audiência em Porto Alegre, né? Deve estar retornando. Audiência no Badesul lá, tratando de interesse aqui também do nosso município aí, para aquisição de maquinário aí para servir o município. Né? As praias e o Bacupari está incluído nessas, né? Vem com esse problema aí há bastante tempo, né? Desde 2009 essa ação, uma ação civil pública, né? Que tramita lá, que é do conhecimento de todos, que acompanham aí, né? Junto com a prefeitura, que acompanham.
que a gente fica esperando que se desenrole aquela ação e não se desenrola, né? Então, às vezes, o município tem que tomar algumas medidas, algumas ele é impedido, às vezes, de tomar de alguma ação, tipo lá na ponte, tem a restrição, a ponte grande, em função dessa ação, tem restrições para mexer, né? Então, para desmanchar, fazer outra, fazer alguma coisa assim, uma ação mais concreta, mais drástica, a ação também impede isso, né? Então, o que agora está encaminhado? Dia 11 de março agora, até o prefeito estava de férias, eu que assinei decreto 8042, que criou aí um grupo de trabalho que vai trabalhar a questão dos planos diretores, né, de todas as praias, inclusive alguma coisa da cidade também, que vai trabalhar isso. Talvez seja esse o mecanismo mais curto, né, e mais concreto para se resolver o problema das praias, né. Então, esse grupo aí, que é constituído de vários profissionais das secretarias do município, está coordenado, quem vai coordenar é o Jorge Amaro, que é o secretário de Meio Ambiente, né? Ele tem 180 dias aí para fazer esse trabalho, essa verificação, tem que ter as audiências públicas e tudo, para ver se ele consegue terminar, ver se consegue encaminhar para depois mandar para a Câmara de Vereadores, né? Então tem um prazo aí para ele. O município é um município grande, tem várias outras ações, né, que precisam e a prefeitura tem que dar conta de todas as ações. Um dos nossos objetivos é começar a cobrar, o presidente falou sobre a questão do IPTU, é começar a cobrar IPTU a partir do ano que vem, né? Também é um dos objetivos também desse trabalho, além da gente poder legalizar, urbanizar, a questão das liberações da rede de luz, essas questões, um dos objetivos é esse, né? É esse também, né? Nós vamos, vai ser incluído, assim como todas as outras praias, as expansões, e cobrar o imposto aí, que a maioria do pessoal até quer pagar, né? Então, a maioria até acha bom, né, pagar, participar e tudo, mas não é em função de não cobrar o imposto, não é em função da pouca arrecadação que a prefeitura às vezes não faz uma ação ou outra, é também porque das dificuldades que o município vem enfrentando. O prefeito assumiu com dívida, assumiu com maquinários já defasados, aquelas dificuldades sem ambulância, sem nada, né, tendo que locar ambulância. Então, também em função disso, né, são várias. A questão do cyber, essa questão do transporte do cyber, a gente recebe todos os dias na prefeitura as pessoas que querem doar cyber, né? Todos os dias. Porque, claro, o cyber, a carga do cyber é barata, o caro é o frete, né? O nosso problema é a distância, o frete, né? Então, claro que uma parceria, bom, se alguém pagar, melhor para a prefeitura, né? Já alivia um pouco, né? Mas a gente ainda tem esse problema de, agora, talvez, conseguindo esse financiamento, talvez consiga comprar uma ou duas caçamba também, né? Para poder melhorar isso, né? Mas, estou dando só um apanhado geral, depois posso falar sobre outras coisas, mas não que a gente tenha nada contra a administração ou que não tem importância lá o Bacpari, não é nada disso, né? São as circunstâncias. Vou passar para o Jorge, então, né, Jorge, para ti, tu pode falar um apanhado mais sobre o trabalho que vai desenvolver lá. Boa tarde a todos e a todas, presidente Jeder, demais vereadores aqui presentes, vereador Tony, vereador D'Angelo, vereador Edilino, vereador Ednei, vereador Lazinho, vereador Léo, vice-prefeito Marne, Nelson, presidente da associação. Essa ação civil pública, desde 2009, ela é uma ação muito complexa, né? A gente gostaria, muitas vezes, de
tomar algumas iniciativas com mais celeridade, mas lamentavelmente a gente não consegue, por conta da complexidade que é, da dificuldade que é, da capacidade técnica que a gente precisa ter e das decisões que têm que serem tomadas, e a gente precisa tomar essas decisões com a certeza e a clareza de que a gente não vai enfrentar lá na frente, no juízo, né, um cerceamento daquilo que a gente decidiu. Bom, essa ação ela envolve todos os nossos balneários, né, e como eu tenho dito, já falei para vocês em outras vezes, lamentavelmente o Balcopari ficou para trás, né? Por exemplo, nós, na quinta-feira, agora dia 28, estamos fazendo um esforço para entregar na FEPAM a licença única dos demais balneários. Então, Solidão, São Simão, Balneário Mostardense e Farol da Solidão já terá, né, protocolado a licença única. O que significa a licença única? Significa que vai estar definido, pelo menos, onde é acesso, onde não é acesso. Onde pode construir, onde não pode construir. Para, a partir disso, a gente pleitear, daqui a pouco, uma expansão. A licença única é esse caminho. Mas, especificamente no Bacupari, alguns estavam no final de outubro do ano passado, junto com a juíza, onde nós propusemos para ela, né, que o município apresentaria uma proposta, né, via plano diretor. Porque o nosso plano diretor, o plano diretor é o que define, né, os parâmetros urbanísticos, ou seja, o que pode e o que não pode construir no município de Mostardas. O plano diretor de Mostardas, ele tem basicamente duas macrozonas. Uma macrozona urbana, que é aqui no município, a sede do município, e uma macrozona rural. E os nossos balneários, eles não têm previsão legal no plano diretor. Diga-se de passagem que Solidão, São Simão e o Balneário Mostardense, ao menos tem, né, uma legislação que define como perímetro urbano. Bom, baseado nisso, né, a gente começou a trabalhar desde outubro do ano passado. Esse trabalho, digamos que ele teve... a gente não conseguiu avançar na medida que a gente gostaria, muito por conta, né, das demolições que a juíza determinou. Então, aquilo deu um trabalho difícil para nós, enquanto prefeitura, difícil principalmente para vocês, moradores, né, que tiveram suas casas, né, embargadas, mas que, por ser uma determinação judicial, a prefeitura tinha que estabelecer o rito processual que ainda está tramitando. Em março, então, nós conseguimos estabelecer esse grupo de trabalho. O que significa isso? Esse grupo, nós demos um prazo dilatado de 180 dias, mas a ideia é concluir esse trabalho antes de 180 dias. O que esse grupo vai ter que fazer? No final, ele vai ter que elaborar 2 projetos de lei. Por isso que é importante, e aí a Câmara já está se apropriando dessas informações, porque o final é aqui na Câmara. A parte final é aqui na Câmara. 2 projetos de lei. O primeiro deles talvez seja o mais importante, que é definir a Lagoa do Bacupari como área urbana. Esse é o primeiro projeto. É o mais simples, mas é o mais necessário. Definindo ele como área urbana, nós vamos então para o segundo projeto, que é estabelecer no plano diretor uma macrozona de orla marítima. Então, o que vai ser essa macrozona? Ela vai dizer na lei que a orla marítima pode ser ocupada. Agora, para a orla marítima ser ocupada, a prefeitura teve que fazer um outro movimento, que já foi estabelecido, que é, junto com a Secretaria de Patrimônio da União, assinar um termo de gestão onde o município vai ter capacidade de gestão das praias urbanizadas. O ano passado, em novembro, eu fui num seminário onde, inclusive, estava a doutora Clarides, né, com a Secretaria de Patrimônio da União. Estivemos lá, já conversamos com o então coordenador, já elaboramos esse termo, encaminhamos esse termo e ele está tramitando. Bom, então, com esses 2 projetos, tá, essas 2 projetos, esse grupo, o primeiro trabalho é com os técnicos da prefeitura, do ICMBio. Nós acrescentamos aqui a Emater por conta dos pescadores, né, a gente tem que ter um olhar diferenciado para os pescadores. Os pescadores não só que estão lá no Bacupari, nas outras praias, nos acampamentos, a gente vai ter que ter um cuidado com os pescadores, né, por conta de ser o seu modo de vida. Após
passar pelo grupo de trabalho. O plano diretor, para ser modificado, precisa passar pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente, passa por esses dois conselhos e depois audiências públicas, que podem ser, inclusive, aqui na Câmara de Vereadores, essas audiências, ou até mesmo lá na própria comunidade, para apresentar essa proposta final. A ideia disso é tentar, porque a grande questão dessa audiência pública é nós não termos, né, os nossos balneários na lei municipal. Ou seja, o fato deles estarem fora, né, ou seja, a audiência pública, a ação civil pública, está aqui o vice-prefeito Marne, que conhece bem esse trâmite e que é advogado, essa ação civil ela parte justamente do município não ter regras claras, né, com relação à orla marítima. Então, trazendo para o plano diretor, e que foi a proposta que a gente fez lá em outubro, né, nós propusemos o município fazer isso junto com a comunidade, junto com a Câmara de Vereadores, e a gente entende que dessa forma a gente consegue, então, estabelecer uma área consolidada, estabelecer parâmetro de construção e regularizar, né, fazendo, então, que tenha-se, ou seja, a partir disso, isso que o vice-prefeito aqui dizia, a gente consegue, então, ter o cadastramento e, a partir do cadastramento, também vocês poderem contribuir, poderem ter melhores serviços lá no Bacupari. Então, está nesse pé a situação hoje, né? A gente entende que a prioridade tem que ser o Bacupari. As outras praias, como eu disse para vocês, quinta-feira eu vou entregar na FEPAM a licença única dos outros balneários. Então, no ponto de vista, quando eu entrego essa licença única lá, eu tiro da esfera federal, doutor Ednei, advogado também sabe bem disso, e trago para a esfera administrativa. Então, quer dizer, dá mais autonomia para o município, né, no ponto de vista de gestão e de estabelecer, então, ali as medidas a serem tomadas. Óbvio que, como eu disse antes, a gente gostaria que esse processo, que esse trâmite todo, pudesse andar com mais celeridade, com mais velocidade, mas, né, a ação civil, como eu disse, ela envolve todos os balneários. O município tem uma série de questões que trata. Por exemplo, esses dias nós estávamos tendo que fazer laudo técnico para definir se nas pontes da estrada do Balneário Mostardense poderia passar ou não um caminhão de tora. Nós temos que fazer o licenciamento ambiental da estrada do Balneário Mostardense. Então, são uma série de ações. Nós temos lá uma outra situação que surgiu em 2015 e que agora aflorou, que diz respeito à solidão. Há uma área de marinha, que a Marinha está reivindicando essa área, e o município também vai ter que agir naquela região. Então, são várias medidas, mas que a gente tem feito possível e tem mais a ocupação da Lagoa dos Patos, que são em torno de 60 casas, que também a gente fez. Uma das ações que a gente fez na Lagoa dos Patos, e que eu quero conversar internamente, da gente fazer também no Bacupari, que deu uma segurada na ação na Lagoa dos Patos, para a gente tomar uma decisão mais acertada, que foi um levantamento socioeconômico das famílias. Então, são essas ações assim que a gente precisa tomar, mas, independente de qualquer questão, eu acho que é fundamental que a gente possa ter, presidente Jeder, espaços como esse, né, que a gente possa ouvir a comunidade. Eu acho que a comunidade tem realmente que cobrar, os governos agem de acordo com as demandas da própria comunidade. Desculpa, como é que é o nome da senhora? Dona Dalva, exatamente. Em abril. Mas em abril. A senhora tem toda. Eu só.
Eu só queria responder a senhora, dona Dalva. Realmente, em abril eu estive lá e disse que ia fazer tudo isso que eu estou dizendo que eu vou fazer hoje. Só que eu precisava... Não, deixa... Dona Dalva, eu acho que nós teríamos que tratar uma coisa por vez. Tá? Eu respeito. Não, eu respeito a colocação da senhora. Tá. Não. Tudo bem, a gente senhora está respeita. lançando até suspeita. A senhora pode na prefeitura verificar se entrou lá os que foi pago. A senhora está lançando. Isso aí é grave, a senhora está lançando suspeita. Nós viemos aqui para explicar o que está acontecendo. A senhora reclamar, tudo bem, é à vontade, senhora. Mas não foi para isso que nós viemos aqui. Depois a senhora pode reclamar à vontade. Agora nós viemos aqui para explicar o que está acontecendo e não adianta. Esse é o que está acontecendo. Se a senhora está lançando suspeita, e é grave, todo mundo aqui é testemunha, a senhora tem que provar, então, que o prefeito está desviando esse dinheiro que arrecadaram esse monte. Não, se aonde que está? Aonde que está? Ele tem que estar tá nos cofres da prefeitura. Eu posso trazer para a senhora ver o quão pouquinho é, né? Eu posso trazer para a senhora, na próxima reunião, se a senhora quiser. Eu trago para saber quanto é arrecadado lá, para a senhora ver que eu não sei se paga a gasolina do pessoal que vai lá. Nós temos a reunião que foi estabelecida aqui na tarde de hoje foi o assunto, a legalização do balneário. Então, eu pediria que os senhores processem as demandas da legalização do balneário. Bom, para concluir só a resposta da dona Dalva, realmente em abril do ano passado eu fui lá e disse que ia fazer tudo que eu estou dizendo que eu vou fazer. Só que, para dar start ao processo do plano diretor, e aí quem estava lá na reunião de outubro, sabe que foi lá que nós propusemos. Foi o momento que a juíza nos ouviu. Foi o momento que ela nos recebeu. Como está dentro da ação civil pública, eu não podia deflagrar um processo para lá na frente o próprio juízo me desautorizar. Então, nós marcamos a audiência, obviamente que demorou, nós não gostaríamos que demorasse tanto, foi em outubro, e lá na audiência, quem estava lá ouviu eu falando isso, inclusive o prefeito também reforçou, o vereador D'Angelo estava lá, que nós propusemos, então, a revisão do plano diretor e do município poder estar fazendo isso. Nesse processo, nós tivemos ainda a demora do IBAMA repassar para o município o mapa apresentado na audiência. Foi apresentado um mapa, e aquele mapa veio apenas em formato de papel. Então, o município recebeu, alguns meses depois, o mapa. Então, estando de posse do mapa, estando de posse da decisão da juíza, que nos autorizou a revisar o plano diretor, nós, então, elaboramos. Agora tem um documento dizendo o que vai ser feito, como vai ser feito, quando vai ser feito e quem vai fazer. Então, essa responsabilidade a gente está assumindo, e a gente sabe, e aqui está muito claro, a prefeitura está abrindo um canal
junto com os conselhos municipais, e terão audiências públicas lá na comunidade. A gente abre esse compromisso, junto com a Câmara de Vereadores. Então, quer dizer, a gente tem aqui um rito formal agora, estabelecendo como a gente vai fazer. E a gente tem respaldo para isso. Esse rito todo está já peticionado junto à ação civil pública, para que a gente tenha segurança no que está fazendo e naquilo que a gente for decidir, de fato, seja bom para vocês. A gente não quer decidir nada que lá na frente a gente se perca e, no fim, prejudique a prefeitura e prejudique muito mais vocês, que eu sei a dificuldade que tem, eu sei o quanto isso causa danos a cada um de vocês que está no Bacupari. Então é esse compromisso que a gente está aqui assumindo. Tanto que a gente está aqui hoje, assumindo esse compromisso, né, formalmente, de que a gente vai fazer isso, em parceria com a comunidade, porque eu sempre digo, essa ação é contra o município. Então, a Câmara, a Prefeitura, a própria comunidade, para dar conta e ter êxito no final, a gente tem que estar junto. Eu, pelo menos, percebo que a gente não está aqui como inimigos. Lamentavelmente, não é simples para alguém ser secretário e ter que ir lá notificar um morador da sua comunidade de que a sua casa está embargada ou tem que ser demolida. Não achem vocês que eu fico feliz com isso. É terrível para um secretário, é terrível para um município. Então a gente quer achar a solução o mais rápido possível para não ter ações como essas. Não só para reforçar isso aí, o prefeito mesmo andava angustiado, a gente também falava com o prefeito que tinha uma determinação para derrubar algumas casas, né? De achar, a gente conversava, não, temos que achar um jeito, porque imagina alguém chegar nesse ponto de ter que fazer isso, né? Passar uma máquina, uma coisa numa casa, né? Isso seria assim a última coisa que para acontecer para algum administrador, para quem convive aí, com as pessoas. Então a gente trabalha nisso de buscar alternativa, elas são demoradas, a gente sabe que são demoradas, temos problemas na saúde mesmo. Nós fizemos 2 processos seletivos para achar uma técnica de enfermagem para o verão, ficar lá, 2 processos, não apareceu ninguém. Ninguém quis ir para lá. Fizemos 2 processos, que é a forma do município contratar a gente para a operação de verão. Ninguém quis ir para Lagoa Azul. Nós temos tido problema com o médico, os médicos não firmam lá. Nós estamos esperando o médico desde terça-feira para assumir lá na Solidão, lá na UBS, lá, Capitão Décio, e não, desde terça-feira passada, tá para vir essa semana, simplesmente sumiu. Então é difícil. Aqui nós temos um problema com médico, aqui falta de médico, aqui na cidade está muito difícil de conseguir médico. A gente paga razoavelmente bem, paga em dia e muito difícil de conseguir isso, né? A gente sabe essa dificuldade, somente lá no 4º Distrito, que é grande, né, que é uma extensão grande, mas agora vamos ver, quem sabe esse médico firma, porque eles vêm, às vezes ficam 1 mês, 2, quando está engrenando as coisas, vai começar a atender aqui, ali nas localidades, sai, vai embora, né? Estamos com concurso aberto agora, estamos com concurso lá, o prefeito já encaminhou o processo para contratar a empresa, fazer um concurso, vamos ver quantos médicos vão aparecer para fazer o concurso, né? Provavelmente não apareça 1 ou 2 ou não apareça ninguém, né? Então a gente tem dificuldade. Agora, como o Jorge falou, se não for através do diálogo, nós não vamos chegar a lugar nenhum, né? Não vamos. E a nossa boa vontade, assim, de atender todos. Quem é que o administrador não quer resolver os problemas, não quer atender todas as localidades? Claro que o prefeito Moisés quer fazer isso, né? Isso é óbvio. Ele quer e se preocupa, né? E está sempre buscando alternativa, né? Mas às vezes não consegue ou demora, né? Pois não? Não, claro que não queremos. Não vamos fazer, provavelmente não vamos fazer, né? Mas vamos ter que achar essa solução, né? E esse passo aqui foi importante, eu acho, do plano diretor, né? Doutor vereador Ednei.
Eu quero dar boa tarde ao presidente Géder, ao vice-prefeito Marnes, secretário Jorge Amato, colegas vereadores também, o presidente seu Nelson. Talvez, comunidade, é o pior problema que está na mão do prefeito hoje é a questão ambiental. O processo que se arrasta desde 2009, e eu estava conversando com alguns moradores aqui antes, a gente tinha um entendimento na justiça que prevalecia o direito de propriedade, o direito a um bem essencial que é a energia elétrica, que talvez seja o pior problema hoje, do que a questão ambiental. E a justiça estadual, ela concedia liminares e dava liminares e todo mundo ligava a sua energia elétrica e depois ia discutir se estava dentro de uma área de proteção ou não. Isso mudou o entendimento, a própria justiça mudou o entendimento. E acabaram que as liminares foram sendo cassadas e todos esses processos que antes tramitavam aqui no nosso fórum local foram remetidos para a Justiça Federal, caiu na mão e na mesa da mesma juíza, da mesma magistrada, e obviamente que o entendimento dela era contrário, que não deveria ligar a energia elétrica para ninguém. E desde então tem uma ordem judicial que a CE não pode ligar a energia elétrica. Isso é uma angústia tremenda. Como que uma pessoa não vai ter energia elétrica nos dias de hoje? É um bem essencial, é um bem necessário. Questão ambiental, discute depois. Mas, só para concluir o raciocínio, foi um entendimento que mudou na própria justiça. Eu milito no direito, eu sou advogado, exerço advocacia, e a gente se angustia com a demora da justiça. A justiça tem o seu próprio tempo. Nós, no dia a dia, exigimos que as coisas sejam mais rápidas, mais céleres, mas a justiça tem seu próprio tempo. Né? E nem sempre um processo desta natureza vai tramitar com a urgência que necessita, porque ele trata de todos os balneários num só processo. Esse acho que foi um dos erros principais. Todos os balneários de Mostardas estão inseridos num único só processo. E cada balneário tem a sua peculiaridade. O Pai João tem uma peculiaridade, bem diferente da Lagoa do Bacupari. E assim sucessivamente, o balneário Mostardense, cada um tem as suas dificuldades e as suas necessidades. O balneário Mostardense, por exemplo, está na área de entorno do Parque Nacional Lagoa do Peixe. Mas lá, a Lagoa do Bacupari não está. Então são coisas totalmente diferentes. Mas está tudo no mesmo processo. Tem como andar um processo desse com todos os balneários, com diferentes características de forma ágil? Na minha opinião, não tem. E aí já temos 10 anos de tramitação de processo. O processo agora está no tempo da justiça e não no tempo da esfera administrativa. Quem impulsiona o processo hoje é a justiça, não o poder público municipal. Ele tramita, ele tem um grupo técnico de análise, que até é questionável esse grupo técnico, mas cada ato que é praticado tem uma análise do grupo técnico que não tem prazo para dar resposta. Como é que pode isso? O grupo técnico que existe, nomeado pela doutora Clarides, não tem prazo para dar resposta. Mas como isso? Tem que ter prazo. Tudo tem prazo. Por isso que eu digo, o tempo da justiça não é o tempo da expectativa e necessidade da comunidade. Isso é um grande problema. Nós temos aqui uma discussão, tivemos reunião com o senador Luiz Carlos Reis na sexta-feira em Tavares, tratando as questões do Parque Nacional, que tem consequência nessa questão dessa ação civil pública, estão há mais de 30 anos e não foram resolvidos. Para vocês verem o quanto que essa questão ambiental é delicada, é demorada e é prejudicial para a comunidade. Porque vocês não têm culpa nenhuma disso. Eles estão lá, têm suas casas, suas residências. Agora, o gestor não pode descumprir uma ordem judicial. Nenhum de nós podemos descumprir uma ordem judicial. Então, isso é uma discussão muito importante. Agora, é bom destacar, acho que foi o Marno que falou, nós todos estamos aqui com o mesmo objetivo. Comunidade, vereadores, executivo, nós temos o mesmo objetivo, acelerar e resolver esse processo. Mas, eu vou dizer como advogado agora, sinceramente, não é rápido. Não vai ser rápido. Porque isso, o tempo da justiça não é o tempo do anseio que nós temos. E, infelizmente, este processo ele ainda vai demorar um bom tempo a ser regularizado. Agora, enquanto isso, né, nós temos que entender algumas coisas que podem ser feitas. Mas que é um processo que já se arrastou 10 anos, ele é demorado, é demorado. É demorado. Por quê? Dona Dalva, isso que eu estou dizendo para a senhora, o anseio da comunidade é um e nós entendemos e temos que compreender. Agora, não podemos tapar o sol com a peneira. A demora se faz porque é um processo extremamente complexo. Deve estar nem sei quantos volumes esse processo, mas é gigante. E ele vai continuar nesse espaço porque na reunião que nós tivemos lá com a juíza federal foi bem clara. Bem clara.
Mas é isso que o Brasil está adotando um rumo, pelo que a gente está vendo, e o Luiz Carlos Reis, que é o senador que está encarregado disso, nos ajudar, nos disse na reunião, que há uma nova orientação do atual governo federal, de não deixar sobrepor as questões ambientais ao interesse da sociedade. Então, é isso que a gente está crendo, é isso que ele nos afiançou. E ele pediu, inclusive, né, Marlos, estava na reunião também, o vereador Léo, o vereador Jeder, não sei se estava, que a gente remeta para ele cópia dessa documentação para que ele leve também ao conhecimento do governo federal o que está acontecendo. Inclusive, o ministro do Meio Ambiente vai estar aqui na região nos próximos meses. As questões importantes aí, ó. Nós temos que nos mobilizar. O ministro do Meio Ambiente vai ser a principal autoridade federal sobre o meio ambiente que vai estar nessa região, até agora. E é importante a gente estar lá junto. É. Não, só para concluir. Só para concluir, eu quero parabenizar o executivo, porque esse é o passo legal da legalidade, o primeiro passo dado importante lá, viu, Jorge? Parabéns. O decreto este aqui é importantíssimo para isso. Obrigado. Só para responder o seu nome, por favor. A dona Rejane, essa questão do pedágio, em vários momentos chegou para nós essa proposta, e ela pode, inclusive, estar prevista no plano diretor. Pode ser previsto cobrança pela entrada para se reverter em serviços para a própria Lagoa. Pode ser previsto no plano diretor um número mínimo de ônibus e de veículos nos finais de semana, ou seja, a gente fazer um estudo de fluxo e definir, olha, por final de semana, um número X já tem outro, a gente já identificou que essa medida é legal e é possível de se fazer, a gente já viu outros lugares que têm feito, né? Tem exemplos como Itapuã, em Viamão, Bombinhas, onde se define um número X de veículos para entrar, e mesmo os que entrem, que não sejam moradores, têm que pagar um valor para pagar os serviços ambientais a serem oferecidos. Tudo isso pode ser estabelecido nessa proposta de lei de revisão do plano diretor. Mas no debate desse plano aí que vai estabelecer, vai ter as audiências públicas, que pode ser feito até lá, e todas as questões podem ser levantadas, analisadas e incluídas no plano. Então, vai ser discutido com a comunidade lá, em todas as comunidades. Então, lá pode, sim, pode ser lá. Sim. Não, mas pode ser lá. Não, pode ser fim de semana. Pode ser fim de semana, pode ser. Não, o distrito. Mas para a senhora ver que a gente está trabalhando, que antes mesmo de ter solicitado essa reunião e de haver a demanda, o decreto já tinha sido emitido. Né? O decreto foi emitido dia 11 de março agora. Então já estava caminhando, mas está caminhando, independente. Não foi depois da reunião, da marcar, não foi antes, bem antes. Dia 11, então já estava. As coisas estão caminhando. Né? Tá.
Ela ficou. Esse ano foi excelente. A gente, não, mas foi bom porque nós não tinha aquilo, nós nunca tivemos aquilo que tivemos agora. Então, nós combinamos com a Giovana, aqui dentro da prefeitura, que aqui, assim que acabasse o verão, ela encaminharia uma documentação diretamente ao governo do estado, para que o ano que vem tenha guarita e tenha policiamento lá dentro da lagoa. Inclusive, já fomos lá no posto de saúde, já arrumemos cama, arrumemos colchão, arrumemos geladeira, deixamos funcionando o que não funcionava. Tá pronto. Assim que eles encaminhar a documentação que liberar, o lugar para eles ficar tem. Já está tudo acertado. Ela vai encaminhar agora essa documentação e é o que a gente está lutando. Se nós conseguimos que fique um policiamento lá dentro, tem uma guarita, porque precisa ter guarita para ter um policiamento. Então, aquilo ali a gente já sabe que tem que ter. Então, vai ser uma vitória para nós. Já é uma coisa boa. Esse ano foi bom, a polícia foi lá, teve presente sempre. Né? A Nancy, através da Nancy, que conhece muito bem a Giovana, ela acertou, a Giovana mandava, nunca nos deixou desamparados. Se a gente pedia, estava lá. Então a gente está tentando, já é um começo. Não, mas a prefeitura aluga 2 casas na praia lá para hospedar aqui os policiais. Solidão, a prefeitura aluga. Exato. E bota à disposição, isso aí através do convênio. Já foi pedido, inclusive no meu mandato, já pedi, talvez o Alexandre também tenha pedido, para a abertura de uma guarita lá, que a guarita, uma seria de salva-vida, né? Isso. E aí depois facilita o policiamento, até porque o salva-vida geralmente é policial também. Então, isso vem sendo pedido, mas o Estado está com um problema. Esse ano ele fechou várias guaritas nas praias das outras, porque o Estado está quebrado, assim, está pior que nós. Então, ele não está querendo abrir mais guarita. Mas a questão do policiamento, a questão da iluminação pública, eu acho que funcionou razoavelmente bem, o lixo razoavelmente bem. Então a gente vai fazendo também as ações que precisam melhorar, né? Claro que precisam em todos os lugares, mas eu digo, o prefeito está preocupado, ele fica angustiado também nisso, né? Não pense que ele não está angustiado, tanto é que esse decreto já estava, e até casualmente eu assinei, foi dia 11 de março, então já vem alguns, já está andando, né? E nesse plano vamos discutir como para nós, pode ser sábado, pode ser domingo, pode ser de noite, pode ser qualquer horário, não tem problema. Não tem problema. A prefeitura pode ir lá para discutir um plano, discutir esse plano diretor, audiência pública, no horário e dia, não tem problema para nós, né? A comunidade pode ver o que é melhor, né? Isso aí não é problema. É interessante que se discute, porque essa é a hora certa, né? Lá no vamos, dá para colocar, não dá, a maioria quer, porque claro, também vai ter um certo conflito entre os assim, veranistas, vamos dizer, e comerciantes. Cada um às vezes tem uma ideia, né? Tem provavelmente não sejam as mesmas, né? Pode ser até que sejam também, né? Pode ter isso. Então tem que se discutir isso também. Porque às vezes as pessoas, uns pensam de um jeito, outros pensam do outro, né? Então pode ser tudo colocado como o Jorge já explicou. Mas a prefeitura para o diálogo está sempre aberta. Né? Você.
É. O senhor? Quer puxar mais água? E agora? É. Eu me, eu, eu me Eu criei, fiquei eu me surpreso criei com na ele me Lagoa do falando Bacupari. isso. O senhor? Lá atrás, depois do senhor. Tá na mão. Passar um pro presidente também. Vai ser encaminhado um pro presidente também. É vocês. Segue, Já? né? Tá na mão. O senhor. Esse decreto, inclusive, é público, deve estar no site da prefeitura. Olha, 100 metros. Eu tava lá. A casa vai abaixo. Ô, gente, eu só queria pedir para vocês assim, para nós deixar o Jorge concluir, porque senão nós vamos ficar aqui até tarde e nós não conseguimos ainda pegar nada do processo que ele estava apresentando para a gente aí, porque... Não, mas é importante essa manifestação de experiência. É claro que Arambaré tem uma praia só, né? E nós temos 5, tem uma extensão. Mas claro que devemos, e a desejo do prefeito, é começar lá pelo Bacupari, que é onde tem mais problema. Tem essas questões de segurança, né? Vamos.
É lamentável. Vamos ouvir a senhora ali. É isso aí. Não. É isso aí, ó. Tá. Não, Vamos procurar ouvir todos. Vamos procurar ouvir todos. Tem alguma coisa a colocar? A senhora atrás do senhor de azul ali.
Já teve. Eu vou dar uma consulta agora, viu? Ô, Mário, dar uma consulta. Não, assim, gente, ó, esse era um argumento que se tinha em alguns casos, em muitos casos, dezenas de casos foram ligados com liminar, porque o entendimento que tinha que prevalecia o direito a um bem essencial, que é a energia elétrica, não é um luxo, não é um bem de luxo, bem essencial, a energia elétrica. E a justiça tinha esse entendimento. Discute depois a questão ambiental e manda ligar a luz. E aí, quando foi lá para a Justiça Federal, aí a Justiça Federal teve outro entendimento, que não, deve prevalecer o meio ambiente, não o ser humano. Então, tu vê que é um conflito de leis. É um conflito de direitos. Direito do ser humano, direito do meio ambiente. Então, foi esse o argumento. Claro que nós todos, operadores do direito, somos contra isso. Prevalece o interesse do ser humano. Mas se a justiça não reconhece isso e os tribunais também não reconhecem isso, por isso que pararam as ações. Tinha dezenas, centenas de ações por isso que pararam, porque a justiça já não deu mais respaldo a isso. Foi um entendimento uniformizado da justiça. Na minha opinião, errado também. Eu acho que deve prevalecer o interesse humano. Para reforçar o Ednei. Não, pessoal, nós temos casos que tem uma casa no meio sem energia elétrica, uma de um lado com energia elétrica e outra do outro lado com energia elétrica. Vamos. É um absurdo isso. É um absurdo. Porque foi ligado antes. Pessoal, Hein? ô pessoal, eu pediria um pouco de compreensão de todos para que todos pudéssemos falarmos e escutarmos um ao outro. Senhora, eu pediria uma atenção de vocês, cada um falar por ordem, senão daqui a pouco ninguém se entende mais. Não, só para reforçar ali o que o doutor Ednei falou, lá na Praia da Solidão nós temos casa, agora chegou para nós, estão há 6 anos com luz ligado por liminar. E esse processo foi para o tribunal chegou lá e disse, não, nem olhou o processo, devolve que isso é competência da Justiça Federal. Tinha sido dada a liminar por aqui, por mostrar o que aconteceu. Agora a CE notificou o pessoal que quer desligar a luz. Está há 6 anos com a luz, quer desligar lá na Praia da Solidão, Farol. Então, está acontecendo esse caso. O caso do Luz para Todos, bem, aí claro que a justificativa deles é que é para todos, mas não é em qualquer lugar, né? Se o lugar tiver uma restrição, não, seria a justificativa deles. Não, o que foi ligada antes, né? Provavelmente, ou por liminar. Antes dos processos, aqui nos balneários, nós temos aqui no balneário Mostardense, Dona Nancy não gosta de apelido, aqui o pessoal chama de Praia Nova, aqui muitos casos, não sei, tá. Aqui que a gente chama muito de Praia Nova, quase todo mundo chama, que é o balneário Mostardense, também esses casos que o Ednei está falando, que foram ligados antes. Hoje, quem está na primeira quadra da praia, se cortar a luz, não liga mais, eles têm luz. Agora, se esqueceu de pagar, dá uma zebra, cortou, não liga mais. Então o seu caso foi ligado antes de caracterizar o problema, né? Mas eu acredito que, né, respondendo então para a Nancy, lá, claro que tem que ser tudo igual para todos, nós vamos lutar para que se resolva tudo, né? Porque ninguém quer desmanchar. Claro que depois, nesse plano, vai se estabelecer, o plano é 6 meses, 180 dias seria o máximo, né? Aqui. Então, o decreto estabelece 180 dias, né? E o prefeito pediu para o Jorge apurar nessas questões aí. E então vai estabelecer também aonde não vai poder, né? Aonde vai poder, onde não vai poder. Então aí depois quem construir fora disso aí não tem como passar a mão, né? Daí não tem. Hoje nós vamos tentar lutar, estamos tentando, o prefeito quer, de não derrubar a casa de ninguém, né? Ele vai lutar por isso até o fim, né? Porque seria coisa assim, seria muito ruim, né? Assim, para qualquer pessoa fazer isso, qualquer administrador, mesmo aqui a gente estando longe, mas seria em qualquer lugar muito ruim, né? Assim, então, claro que nós vamos lutar até o fim, né? Criando um mecanismo para impedir isso e resolver e tentar resolver, né? Só que essa juíza, ela a senhora mesmo
Se ela diz para a senhora assim, a sua casa eu vou desmanchar, assim, não tem nenhum assim, uma consideraçãozinha, vou ver se quem sabe dá para salvar, né? Mas já diz e ela tem lá uma que a assessora que era nossa do IBAMA, que é a Maria Tereza, e ela ouve muito, tá lá assessorando nesse grupo técnico aí que o Ednei falou, que é xiita, assim, né? Que é da última, né? Então, né? Isso tudo nos prejudica, né? E ela ouve muito essas pessoas, né? Ela ouve muito. E ela ficou de até vir em abril o do ano passado, aqui também não veio até hoje, né? Ficou de vir. Sim, sim, tem o lado da preservação é importante. É importante, senão vai matar a galinha dos ovos de ouro, né? Vai matar. Se poluir a lagoa. Eu conversava com o pessoal quando eu ia lá. A última vez que eu fui lá foi desagradável, né? Vocês não têm culpa. Fui até. Nós fomos corridos de lá. Então, né? Então, mas não é. Mas não, mas não. Mas não veio o caso. Eu continuo lutando. Não, mas isso aí até para descontrair, porque não tem nada a ver. A gente continua lutando igual, não nada a ver. Então a gente se preocupava com isso. Ó. Não adianta o pessoal, às vezes, alguns na ganância, de poluir a lagoa, né? Aí vão acabar matando a lagoa, que daqui a pouco é uma área imprópria para banho. Eu fui mais de uma vez lá sobre essa questão da puxada d'água. Nós nos reunimos lá com o gordo que puxava, ele lá, FEPAM. Fui lá ver isso também, essa questão da puxada. E fomos. Então a gente, só que claro, tem que ter a parte de preservação também, tem que ter isso. Senão não adianta só de fazer casa e não salvar a lagoa, não adianta também, né? Nós temos que ter as duas coisas junto, né? Tem. Mas então, nós estamos abertos, o processo está andando, né, Jorge? Jorge, não sei se você quer concluir, Jorge. E o prefeito vai acelerar isso. Aqui o prazo, ele até, para a complexidade, ele é relativamente curto. Mas vamos tentar, né, Jorge, tentar encurtar mais, que é 6 meses. Porque tem as audiências, justamente para discutir lá isso, tem a preparação, é uma equipe. Então, mas o prefeito está se preocupando com isso, sim, né? Eu até dizer, o prefeito também, em função disso, por causa. Nós teríamos o certo, a gente não tem uma estrutura ainda mínima necessária. Nós teríamos que percorrer essa orla aqui no mínimo 2 vezes por semana todo. Nós temos 95 quilômetros de praia, os Tardas têm. Nós teríamos que percorrer isso no mínimo 2 vezes por semana, porque nós temos que identificar todas as casas que saem ao longo da praia. Isso a prefeitura é responsável, né? Sair uma casa que não seja acampamento de pescador, aquele acampamento que é sazonal, que é só na hora da pesca, a prefeitura é responsável por isso, né? Depois ela pode ser penalizada, mas nós não temos essa estrutura. Né? E lá também, até o prefeito vai estar se preparando, vai montar uma estrutura com alguém lá na lagoa, né, para poder atender isso. Né? Nós vamos colocar alguém para poder, porque se nós sair daqui e lá, e uma vez por semana também é pouco, né? É pouco e uma vez por semana. A gente não tem gente suficiente. Não, mas a gente não tem gente suficiente para isso, né? Assim, para atender isso tudo. Então nós vamos colocar gente lá para observar isso todos os dias.
porque em vista desse problema nós vamos colocar gente lá para isso, para ajudar nesse trabalho de cadastramento dos moradores, fazer o cadastramento e para também fiscalizar, porque daí ele não é fiscal, mas ele vem aqui que tem a fiscalização, porque também às vezes nós não temos guarda municipal, envolve policiamento, nós temos que requerer a brigada para acompanhar, às vezes, então, mas nós vamos colocar a gente lá, o prefeito já está se preocupando com isso, em vista de todos esses problemas que estão ocorrendo, e essa questão das construções, todos os dias amanhece. Nós temos um problema aqui na cidade também, diz que aqui, infelizmente, a prefeitura tem bastante terreno, então a prefeitura tem que cuidar do terreno dela, e não consegue, às vezes, cuidar, porque todos os dias tem invasão também aqui. Então, então nós vamos colocar, o prefeito vai montar uma estrutura para poder a gente estar mais presente e para trabalhar esse cadastramento, para ver, olha, quem são os moradores, quem pelo menos se declara dono, nós vamos fazer isso. Exatamente. Então nós temos um potencial aí. Nós vamos resolver. Então nós vamos atacar essa questão aí agora, junto com esse, já vamos começar, né, nesse cadastramento, vamos usar os dados que nós temos, mapa que nos passaram também, e se precisar contratar mais alguma, e vamos colocar alguém para ter uma presença mais diária lá, uma presença que possa nos informar que, olha, está acontecendo isso, e evitar essas questões assim, e evitar, quem sabe, a questão da poluição, evitar as coisas assim. Então nós vamos ter, o prefeito já está trabalhando nisso, em breve nós vamos ter esse trabalho lá. Então a gente, claro que não é o que o Baquari precisa, tudo que o Baquari precisa, mas a gente está preocupado e está trabalhando isso. O prefeito tem se preocupado e tem trabalhado para isso, né? Claro que o nosso município é grande, né? Ele é um município bem grande, hoje é dos municípios ainda numa extensão territorial grande. A gente tem problema, a saúde, a educação, transporte, a estrada, e nós temos 5 balneários, né? 5 balneários. Então, a gente às vezes meio que é muita coisa, não consegue atender tudo, mas a gente já conseguiu atender algumas demandas lá do Baquari e vamos melhorar. O técnico da enfermagem, eu repito para a senhora, nós fizemos 2 processos seletivos públicos, chamando gente, e não apareceu ninguém. Ninguém disse que depois, alguém me falou que depois apareceu um que queria, mas eu acho que foi o Jaci, não lembro quem falou, alguém que me falou, o Camilo que depois apareceu. Não, mas no verão era bom ter diário, né? Não, mas no verão era bom. E no inverno a presença do médico. Sim. Então vamos para as conclusões finais. É que o ônibus escolar não é também de Mostarda, né? A Prefeitura de Palmares também fornece um ônibus que vai até lá. Aí seria o prefeito de Palmares. Isso aí, os municípios nos limites fazem essas parcerias, porque os alunos estão na escola lá de Palmares, né? Então, quando está nos limites dos municípios, existe isso. Mas a questão que nos foi recomendada é que não podia passar um transporte mais pesado na ponte, e para evitar, então, que pudesse passar o pequeno. Pois é, mas a gente até colocou uma placa e tiraram, né? Né?
botamos placa também de estacionar, né? Proibido. É que o problema aí vai ter que... Aí nós vamos ter que ver isso, uma parceria com a polícia no verão, né? Para demarcar e fiscalizar, né? Que é mais uma questão policial daí, né? E ver se eles têm também teria onde deixar esse carro. Pois é, aí é que vem as questões. Tá. Então vamos para as conclusões finais. Não. Mas, doutor, quem compra mal, né, ou paga mais de uma vez e acaba perdendo, né? Então, ou paga mal. Então, comprar de quem não é dono, não pode vender, corre o risco, né? Corre risco. Pois é, mas aí a gente, se informar na prefeitura, a gente informa que não, né? E agora, se o pessoal não se informa, né? Aí... Então, vou passar aqui a palavra ao nosso secretário Jorge Amaro para que nós possamos caminharmos à finaleira da reunião. Bom, eu acho que esses momentos são extremamente importantes. Acho que vocês estavam ansiosos por falar e a gente também, no poder público, tem que ter esse momento, né, Mário, de escutar, e anotamos aqui várias questões. Eu acho que a gente precisa ter foco, né, para conseguir chegar num objetivo comum. O objetivo, acho que principal, é a regularização, que é regularizar para garantir, então, melhores serviços. Porque não estar regularizado também impede a prefeitura, né, de determinados serviços. Alguns serviços são inviáveis. E eu vou dizer para vocês, por que a fiscalização não é mais efetiva no Bacupari? Porque a fiscalização, os nossos fiscais, só vão no Bacupari com apoio da brigada por conta de ameaças, assim como tem pessoas ordeiras como vocês, tem também, né, a gente sabe, pessoas que colocam em risco a vida do agente de fiscalização, e nem sempre a brigada está disponível para acompanhar o agente de fiscalização. O único balneário que o fiscal só vai com brigada militar é o Bacupari. Então isso também inviabilizou muito. Por isso o esforço que a prefeitura tem feito de garantir a Operação Golfinho. Porque é o que, por exemplo, inibe invasão, regula trânsito nos outros balneários. Porque você tem ali a presença permanente da Brigada Militar. Bom, mas o foco, então, e aí a gente gostaria, né, de primeiro agradecer, presidente, agradecer D'Angelo e demais vereadores, doutor Ednei, enfim, todos aqui presentes, a importância deste momento, porque a prefeitura quer fazer a sua parte, mas o processo também termina aqui na Câmara de Vereadores. Então é importante que os vereadores, e a gente está à disposição, para que acompanhem todo o desenrolar do processo. As audiências públicas estão previstas para o final, mas também podem ocorrer no meio do processo, para que a gente, de fato, consiga fazer aquilo que a gente estabeleceu no decreto, que é regularizar, que é garantir, primeiro, a definição da zona urbana, segundo, a definição no plano diretor, para assim, então, começar o cadastramento e garantir a regularização dos imóveis e garantir serviços da prefeitura no Bacupari, como vocês que são cidadãos de Mostardas e que merecem isso. A gente quer trabalhar para isso. Como o doutor Ednei muito bem destacou, o ritmo da justiça, às vezes, não é o nosso ritmo do poder público. Tem ações que eu já gostaria de ter iniciado, vereador D'Angelo, mas que precisava, imagina eu dar start num processo e lá na frente eu ter que retroagir por conta de uma decisão judicial. Então, eu precisava ter essa validação da justiça. Então, a gente agora tem o decreto, está ali muito claro o que vai ser feito. O decreto também, a gente sabe, às vezes a gente coloca no papel, começa o trabalho, o que precisar ser revisado ao longo da execução, a gente vai revisar, mas a gente quer trabalhar para regularizar. E, nesse sentido, prefeitura,
Câmara e comunidade, nós estamos todos no mesmo barco. Ninguém aqui está diferente de ninguém. Acho que a gente precisa também entender isso, que a prefeitura não é inimiga da comunidade, que a comunidade não é inimiga da prefeitura. Não é porque a gente tem lá pessoas que não ajudam a desenvolver a região, que poluem, como vocês mesmos trouxeram aqui, que a gente vá dizer que todos poluem. Não. A gente tem que usar a comunidade a favor da prefeitura, usar a Câmara de Vereadores como parceiros para trabalhar junto e conseguir regularizar. Esse é o compromisso que a gente assume aqui. Agradeço a oportunidade de estar nesse espaço, nesse debate público, e a gente, como sempre, a grande maioria que tem o meu contato, às vezes me ligam, me mandam mensagem no WhatsApp, às vezes não responde na velocidade que gostaria, mas procura sempre responder, porque o nosso papel é esse, é servir o público da melhor forma possível. Obrigado, secretário. Considerações finais, vice-prefeito Marne. O que vai ficar e o que não vai ficar, isso vai ser definido no processo do plano diretor, e mesmo assim, aquilo que não tiver dentro de área consolidada, por exemplo, como ocorreu no Balneário Mostardense, não significa que vá sair. Aqui no Balneário Mostardense, a gente tem uma área consolidada, tem várias casas que estão fora da área consolidada e nenhuma saiu. Então não significa que vá sair. O que a gente defende, o que a gente vai defender enquanto prefeitura, é que as que ficarem fora continuem, mas com a restrição de ampliação, que possa só reforma. Que é o que a gente acredita que é mais justo para a comunidade. Por enquanto, no Bacupari, é esse trabalho que a gente vai fazer. Não tem nada definido ainda. A gente tem um mapa base. Não significa que aquele mapa é o que vai ficar. Sim, esse trabalho vai ser para isso. Consolidada são as casas que estão construídas e estão sendo utilizadas. Isso é consolidada. É onde está sendo utilizado. Provavelmente, sim. É consolidado. Se vai entrar e teria, dentro dessa premissa aí de abranger as áreas consolidadas, mas isso é que nós vamos ver. Isso é que nós vamos ver. Isso é que nós vamos ver. Isso que nós vamos colocar nesse mapa, justamente essa discussão, o mapa não está fechado, né? Nós temos que ampliar ele, né? Algum lugar vai ampliar, algum pode reduzir, né? E Então, essa discussão, mas consolidada é isso, é casa utilizada que está lá. Isso é área consolidada. Então, Tem, lá. É consolidado. Isso que nós temos que o projeto proteger isso, né? Para poder partir para a luz, né? Para luz. então, pessoal, O senhor já tem luz. Antes de encerrar, o senhor quer falar? Esse é outra questão, né? É entre o senhor e a Etos.
É que a rigor ali são duas realidades, né? Uma de um lado e a outra do outro, né? São duas realidades, Não pode. um pouco diferente, né? São duas. Bom, Isso é uma coisa que a gente precisava lá, é ter uma área para a prefeitura. eu A quero. gente precisava ter uma área lá. Exatamente, para ter, para as máquinas, para o policial, porque a gente quer policiamento, nós vamos ter que ter uma casa a botar eles lá, né? Por enquanto. Calma, não, quem sabe? É outra. Aí são, acho que 14 mil lotes, eu acho, por aí. É uma loucura. Eu quero, senhores, antes de encerrarmos, quem quiser anotar aqui o número do telefone daqui da Câmara de Vereadores para marcar uma próxima audiência, uma próxima reunião, eu peço gentileza que ligue direto para a Secretaria da Casa, tá? Para avisar os demais vereadores. É o 3673 1325, é isso, Nívio? 1325? 1534. 1534. Posso ter o número também? E o número do Jorge Amaro vocês têm? Quem não tem, quer anotar? Tá no grupo. O celular tá no grupo lá. Então, quero agradecer a presença aqui do vice-prefeito, do secretário Jorge, dos demais vereadores, e em especial aqui a comunidade, e pode ter certeza, no momento que chegar, secretário Jorge, essa demanda aí da Lagoa do Bacupari, nós iremos estudar ela com extrema urgência para que seja o mais rápido possível votado e homologado lá pelo prefeito municipal para que seja beneficiada aqui a comunidade. E vocês podem ter certeza que essas portas estão sempre abertas para a comunidade do Bacupari, como para as demais localidades, para que nós possamos construirmos juntos um coletivo que seja o bem comum de cada um de vocês moradores e da nossa cidade. Pode ter certeza disso aí. Vocês têm a Câmara Municipal como parceiro de vocês e tenho certeza do Executivo Municipal também, tá bom? Queremos agradecer a presença de cada um de vocês na tarde de hoje. Obrigado.